Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Minerva, né? BIF3, um dos códigos de negociação mais legais que a gente tem. Vou sair um pouquinho do óbvio e ver umas empresas que não acompanham tanto, já até tem vídeo da Minerva aqui no canal, mas não é uma que a gente está olhando sempre, né? O que a Minerva faz? Minerva é uma empresa que vende carne, né? De uma forma bem simples. Mas é importante ver as diferenças nos negócios, né? O pessoal fala muito da Brasil Foods, da JBS, os negócios são bem distintos. A Minerva tem uma operação muito mais simples. Ela compra o gado aqui do produtor, tá aqui ó, no primeiro quadrinho, tá? E o que ela faz? Ela faz só o abate e um processamento bem simples, tá? Então o produto processado deles assim é isso aqui, né? É carne ainda, mas ali embalada a vácuo e tal. Esse é o principal produto que ela vende, né? Principalmente carne in natura, né? Com pouquíssimo processamento e carne um pouquinho processada ali, né? Esses cortes e tudo mais. Ela até tem alimentos processados, que aí derivados, hambúrguer, almôndega, enfim, coisas do tipo, mas é quase zero na Minerva. Então, essa é a grande diferença. A operação dela é muito simples. Ah, e ela trabalha só com carne bovina. Então, ela compra o gado, faz o abate, faz um processamento mínimo ali, simples, seja carne in natura, seja alguma coisa embalada a vácuo ali, e vende principalmente para exportação. Então a gente já vê que é muito distinto de JBS, de Sadia, da BR Foods, que tem Sadia, Perdigão, porque os caras têm uma cadeia muito mais longa. Primeiro que eles trabalham não só com carne bovina, mas também com suínos, aves, né, no caso da Brasil Foods principalmente. E aí são criações que estão muito expostas a preço de ração, né, preço de commodity, de milho, né, coisas do tipo. A Minerva, como ela compra gado assim, né, do produtor, de criação basicamente extensiva, né? Então não está exposto a todos esses custos. Depois, o processamento é bem mais complexo das outras empresas, até fazer outros produtos, almôndega, nuggets, enfim, de tudo, até vender coisa processada para grandes marcas, né? Quem não sabe, eu trabalhei no Ministério da Agricultura numa unidade de abate que era na Bertin, hoje atual JBS. E lá você vendia o pessoal fazia toda a carne que era vendida no McDonald's, no Girafas e tal. Então é um processamento um pouco mais que vai um pouco mais além, tá? E elas têm marcas de vendas direto ao consumidor, que aí já entra num novo nicho de negócio que é varejo, é marca, é propaganda, né? Então assim, são empresas bem mais complexas, desde o início da cadeia, durante o processo até o final. E a Minerva é bem mais simples, né? Ela vai lá, compra gado, faz um abate, um processamento mínimo, vende, principalmente exportando. Então, eu acabo que eu prefiro mais uma empresa assim do que uma muito complexa. Tem muita coisa para dar errado, né? É aumento da preço da ração, aumento disso, piora da, assim, poder de compra da população piora muito para uma Brasil Foods da vida, enquanto para a Minerva é mais simples. Mas enfim, vamos pro resultado aí. Chega de contar a história da época que eu trabalhei no abate. Vamos lá, a Minerva vem apresentando resultados muito fortes desde principalmente o ano passado, quando começou a elevar o preço da carne bovina. Acho que todo mundo sente isso na pele aí no seu dia a dia, que comprar carne de gado está muito caro, tá? E para eles é a mesma coisa. O ano de 2020 especial foi muito bom, porque subiu o preço do produto e eles ainda conseguiam preços competitivos de gado, né? Esse ano tá subindo os custos também, já que o produtor tava vendendo mais caro. Mas enfim, mesmo assim, 2021 continuou muito bom. O lucro líquido não é uma métrica boa para analisar ela, tá? Porque, como eles têm uma dívida grande em dólar, a gente já vai ver, tem muita variação de resultado financeiro. Então, o melhor indicador para analisar a Minerva é o EBITDA e o fluxo de caixa. Claro, aí você tem que considerar as sazonalidades. Mas o EBITDA dela tá vindo muito bom, ia na casa de 600 milhões por trimestre. Foi, acho que, o maior dessa série recente deles. Eles já chegaram a ter margem mais alta no passado. Mas é aquilo que eu falei, os custos estavam mais baixos. Não é pela receita, tá? A receita tá estourando no teto. Então, projeta aí uma receita anual de o que, né? 2,5 bi, alguma coisa assim, tá? Que é muito relevante lembrar. Lembra não, não falei ainda. A Minerva tem um valor de mercado de uns 6 bilhões de reais, mais ou menos, tá? Tudo bem que ela tem uma dívida quase do mesmo tamanho, mas
né? Só para vocês terem noção dos valores, né? Um EBITDA de mais de 2 bi é bem relevante. Então é isso, fluxo de caixa nesse terceiro TRI, ele está sazonalmente impactado por investimentos, por capital de giro, mas nesse ano ó, já gerou aí quase 1 bilhão de geração de caixa livre, tá? Fluxo de caixa livre. Então é uma empresa bem redonda, né? Apesar da dívida, a dívida é o pior ponto dela, a gente já fala mais sobre isso. Mas fora isso, né, CAPEX não é uma necessidade grande, o caixa, a geração de caixa operacional, né, ela vira geração de caixa livre e tem pago bastante em dividendo, que a gente já vai ver no final também, tem retornado bastante para o acionista. Então é isso, receita batendo recorde, a Tena Foods voando, ela tem uma divisão internacional, tá? A gente já vai ver, ela tem unidades no Brasil e na América do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia, se eu não estou enganado. E a Tena Foods vem crescendo muito, tá? Ela já é mais da metade da empresa. Eles tentaram fazer um IPO dela lá fora, na Nasdaq, aproveitando aquela onda que teve lá das SPACs, né? Quase saiu um IPO dela via SPAC. Mas pelo visto foi melhor que não saiu mesmo, porque ela tá com um resultado muito forte, a Tena Foods. Né? Talvez questão cambial também tenha ajudado, mas ela tá puxando bastante a empresa. Então é isso, a receita subindo 40%, né? Tá no auge das vendas, assim, tá vendendo super bem. Como eu falei, uma empresa principalmente exportadora, 70% da receita vem de exportação, né? E você vê que é isso mesmo. Enfim, a dívida é o maior ponto negativo dela, né? O pior ponto. A gente já fala mais quando vê o custo, o alongamento. Não é crítico o problema da dívida dela, de jeito nenhum. Inclusive, era pior, tá? Você pegar o histórico dela lá no Fundamentei, nos últimos anos, era bem maior esse endividamento. Ela conseguiu equalizar, né? Claro, um pouco alto para os nossos padrões e com o aumento... A dívida dela principalmente em dólar, tá? Então, né, até que o impacto de CDI e tal, IPCA, não pesa tanto para ela. Mas, enfim, a dívida, a gente já fala mais, né? Mais detalhes. Tá, isso, a Tena Foods indo muito bem, tá pagando bastante dividendo, a gente já fala. 2 pontos interessantes, eles fizeram 2 aquisições na Austrália para trabalhar com bovinos, ovinos. Ovelhas, coisa do tipo, sei lá. Então, eles estão diversificando não só geograficamente, o que é muito bom para esses negócios, porque a gente já mostra essa questão da China, da exportação da China. A Minerva está super bem posicionada, por um detalhe. Então, é importante. E também em culturas distintas, né? Então, legal essa movimentação. Não faço ideia do tamanho disso. Acabei não vendo em detalhes se é grande, se é relevante, se não é. Mas, pelo menos, interessante. Eles investem em Venture Capital, que é legal. É uma empresa interessante, tá? A Minerva. Tem bastante preocupação com ESG, que é um tema sensível para esse tipo de business aqui. Mas vamos lá. Então, como eu comentei, ela tem as unidades no Brasil. Você vê, Centro-Oeste, ali, fronteira agrícola, um pouquinho no Sudeste. Mais Uruguai, Argentina, Paraguai e Colômbia. E por que isso é muito importante? Recentemente, não sei se vocês viram, né, a China ela deu uma embargada aí na compra de carne brasileira. Começou com uma história lá que tinha Covid na embalagem, uma história meio sem pé na cabeça. Mas e agora lá são questões sanitárias lá das doenças nervosas. Isso aí é tudo cortina de fumaça, tá, pessoal? Já trabalhei lá um pouquinho lá na área. Isso aí é meramente mercadológico, eles usam essas questões sanitárias só de desculpa para fazer os embargos, tá? Mas o ponto é, tá, a China tá dificultando, pelo menos, né? Vamos colocar assim, a importação de carne brasileira. O que ela faz? Vamos supor que, sei lá, as plantas dela aqui, ó, né, que exportavam lá para a China. Tá? Não sei quais são exatamente. Sei que ela tem uma grande em Barretos, que eu trabalhei lá em São Paulo. A China bloqueou isso aqui, nossa, vai ficar muito poluído. Ela começa a exportar do Uruguai, começa a exportar da Colômbia, começa a exportar da Argentina, que são locais que ainda tá aberto, tá? Então, essa diversificação geográfica, ela acaba sendo fundamental. Eu vou dar uma limpada, porque ficou muito ficou muito poluído. Mas, enfim, Opa, peraí, que eu tô fazendo errado aqui, foi mal. Mas enfim, essa diversificação geográfica, ela ajuda bastante, assim, a empresa, né? Porque num momento desse poderia ter sido crítico, né, essa questão. E, a princípio, eles comentaram lá, vou deixar a China aqui. E eles vão conseguir remanejar, assim, boa parte a partir das outras plantas da América do Sul.
E olha só, não tem embargo, né? Então isso é muito legal, porque esses embargos, como eu comentei, é pura questão geopolítica, tá? Então, na época que eu trabalhava, os Estados Unidos era super limitado, não exportava carne in natura para os Estados Unidos, no Brasil. Só que, por exemplo, exportava do Uruguai. Então, para ela, o share que ela vai mandar para os Estados Unidos, tanto faz de onde sai. Aí sai do Uruguai. Aí, para a China, que o Brasil tem relação comercial boa, ou tinha, né? Sai do Brasil. Aí, para outro lugar na Europa, que também era bem restrito, então pega da Argentina. Então, ela consegue acomodar bem conforme, né, as restrições de cada país importador, tá? Então, isso aqui é uma vantagem competitiva para ela bem interessante. E a gente viu tá expandindo lá na Austrália, né, um negócio diferente, mas vem nesse sentido. Ela é a maior exportadora da América do Sul, né, relevante. Aqui a gente tem as fontes das exportações, você vê que ela exporta China, Ásia, isso aqui é China principalmente, tá? Então, nesse momento que poderia ter sido crítico para ela, né, o principal cliente, né, embargou as importações, ela vai lá e consegue remanejar, né? Isso faz muita diferença. Olha como é que o mix de exportações do Brasil e da Athena Foods é diferente, né? O Brasil exporta muito para a China, para a Ásia, tem relações comerciais boas. Já os outros países da Athena Foods, você consegue exportar mais, deixa eu ver, Estados Unidos, Américas, né? Muito mais, tá vendo? Américas é 21%, enquanto que o que sai do Brasil é só 6%. Né? Os Estados Unidos sempre restringiu muito carne brasileira. Hoje está mais permissível, pelo que eu tenho visto. Mas na época que eu trabalhava lá, era crítico. Então, né, Uruguai e Argentina têm relações melhores com os Estados Unidos, consegue exportar mais para lá. Então, essa diversificação é um dos pontos chaves para entender as vantagens competitivas da empresa, tá? Então, outro ponto que eles têm comentado muito são as questões ESG, né? E esse setor é especialmente sensível por conta das pastagens, né, do desmatamento para fazer pastagem para criação de gado. Então, desde que eu comecei a ver a Minerva, eles focam muito nisso aqui, em certificação de produtor, só comprar de produtor certificado, de fazer inspeção, auditoria, supervisionado pelo Ministério Público, para comprar apenas de produtores que não, né, utilizam desmatamento ou áreas desmatadas para cultura, tá? Isso, claro, é um diferencial importante. De verdade, eu não sei até onde vai, né, de fato, essa preocupação, se é mais algo para cumprir exigência do exterior ou se de fato é algo mesmo importante, mas o fato é que pelo menos os caras têm, né, de fato, eles têm aqui os resultados, quando tem irregularidade e tal, são números bons. E o fato é que eles têm um programa desse e pelo visto é bem feito, pelo que eles mostram é bem feito. Claro, não tô lá na ponta para saber se é mais para cumprir a obrigação ou se de fato é uma preocupação legal. Mas isso é importante para os negócios da empresa, já que esse ponto no futuro vai ser muito questionado, né? Vai ser muito pesado essa origem, dessa originação de carne, já que essas preocupações com o meio ambiente estão crescendo e, assim, vieram para ficar, né? Vai ser cada vez maior. Inclusive, isso aí tá lá no site do próprio Ministério Público, por isso que parece ser sério, pelo menos. Então tá aí, o sistema de monitoramento remoto das propriedades. Tem umas coisas bem legais, tá? Que os caras têm feito nesse sentido. Engajamento de baixo carbono, monitorar balanço de carbono de fazenda, né? De verdade, eu como pessoa, como cidadão, torço para isso ser algo bem sério, bem feito mesmo. Bom, bora lá para os resultados, né? Como eu comentei, o resultado tá bombando. Aqui tem justamente o que eu tinha destacado, né? A China é a maior parte da exportação, então é um cliente fundamental. Tá? É legal que eles têm tipo uma arte, né, do rabisco igualzinho o meu aqui. E que agora, né, tá sob dificuldade, mas a empresa tem comentado que tá conseguindo remanejar de outras fontes, né? Bem interessante. Américas é um ponto importante também. São os principais destaques. A receita tem vindo principalmente da Athena Foods, tá? Isso é bem legal. Com certeza, uma divisão que vem crescendo cada vez mais. Né? Você vê, ó, no terceiro tri, a Athena Foods puxou muito, né, o resultado. E tem uma divisão trading, mas isso aqui é operacional. Então eles ficam negociando gado, exportação de gado vivo. Isso aí é interessante. Mas fica negociando contrato de gado, de energia, dos custos, né, deles e tal, para ter, né, uma excelência operacional. Tipo um hedge operacional lá. Então quando acha uma oportunidade boa, faz um contrato de compra, de venda, trava preço, coisas desse tipo, tá?
que eles fazem nessa divisão trading. Claro que o business mesmo, o core deles é, né, a exportação de carne. E utilização de capacidade, isso aqui é interessante, dá pra gente ver que a capacidade em geral da empresa, né, que é o consolidado, tem espaço para crescer. O que é isso, né? É o quanto eles conseguiriam abater, processar, né? O quanto eles estão usando de fator das plantas que eles têm. Por que isso é importante? Que num momento de aumento de demanda, né? Vamos supor que aumenta a demanda, começa a crescer. Eles não precisam fazer um frigorífico novo para aumentar a exportação. Eles conseguem simplesmente aumentar a taxa de utilização, né? Fazer rodar mais horários, ou enfim, né? Alguma coisa do tipo. Então é legal ter uma gordura. Por um lado é ruim, porque você não opera no máximo da sua rentabilidade, né? O ideal, quanto mais alto for esse número, mais rentável a operação. Tem um monte de custo fixo, tá lá, né? O frigorífico tá lá, os custos fixos estão lá. Então, enfim, né? Quanto maior, melhor. Mas ter uma folguinha significa, num momento como esse, que a empresa está crescendo, está vendendo bastante, é legal, porque, né, tem espaço para continuar crescendo sem precisar de investimento, de capex, de expansão, tá? Vamos lá, então, como eu comentei, receita tá voando, né? E especialmente nesse último tri cresceu bastante. Claro, aqui entra dólar, lembra? Ela é principalmente exportadora e tal. O fato é que tá crescendo muito forte, tá? Nos últimos 12 meses, né, a receita anualizada também segue crescendo bem, 35%, né? Então dá para ver que esse tri foi muito forte, foi 40%, mas ela vem numa tendência de crescimento também muito positiva, tá? EBITDA é um resultado bom, claro, aqui tem sazonalidades, depende de alguns detalhes, né? Como eu comentei, foi, eu acho que o maior EBITDA que ela teve recentemente, 648. A margem já chegou a ser mais alta, mas é aquilo que eu falei antes, né? No ano passado ainda tinha um cenário um pouco mais favorável de custo para eles, tá? Hoje tá um pouco, né, subiu também, mas ainda é bom para a realidade da empresa. Tá bem positivo ainda. A margem EBITDA anual também vem crescendo aí, ó, suavemente, né? 2.1, 2.2, atrás aqui tá quase 2.3, né? Bem interessante o resultado dela, lembrando, né? É uma empresa de 6 bilhões de reais de valor de mercado. Dívida, aqui começam os problemas. Até agora é muito interessante a empresinha, né? Muito boa. Mas ela tem uma dívida razoável, tá? Já foi muito pior, como eu comentei, já chegou a ser muito alta a dívida dela, a ponto de comprometer a empresa. Hoje tá mais administrado, né? A gente vê números 2.2, 2.4, até razoável, isso aqui é em dólar, tá? 2.2 em dólar, 2.4 em reais. Então, ok. Dívida líquida dela hoje é 5.5 bilhões de reais, então você vê quase o valor de mercado dela, ela tem em dívida, mas é o que a gente está falando, né? Ela está gerando muito caixa. Deixa eu só passar aqui rapidinho. Tem um resultado que é o alongamento da dívida. Era essa parte que complementa bem. O vencimento dessa dívida é lá para 2031. Vocês não estão vendo também atrás de mim? Ah, aqui, dá para ver. 2031 é o grosso da dívida, tá? Então é uma dívida bem alongada, é um custo competitivo, a maior parte é em moeda estrangeira, ó, 71% em moeda estrangeira, e o custo ele é razoável, tá? 4% em dólar, é bem decente, para ser bem sincero. Então, recentemente eles recompraram um bonde aqui de 2028, que era uma taxa de quase 6, era 5, alguma coisa, 6, 7, 8, uma coisa assim, por cento, para emitir outro bonde de 2031, ou seja, jogar a dívida para frente numa taxa mais baixa. Então, assim, tem uma dívida grande no valor do mercado da empresa? Tem. Mas, né, o resto dela é bom, né? O alongamento é gigante, ela só tem 10% da dívida vencendo até o ano que vem. 80% é de 2024 para frente, com o grande peso dela aqui. 2031, né? Lá na frente, né? Um duration mais de 5 anos, né? Dívida em dólar, eles fazem um hedge lá, ó, 50% de hedge, mas ainda assim aumenta, mas faz todo sentido, já que a maior parte da receita dela é atrelado ao dólar, tá? Então, é ok, é um problema, dívida, a gente já vê o quanto ela pesa no resultado, tá? Tá aqui no fluxo de caixa, né? Eu tô fazendo tudo fora de ordem. Mas a empresa gerou nos últimos 12 meses, melhor olhar aqui, né? 2.2 bi de EBITDA, gastou 400 milhões de capex, né, de investimento, tem uma variaçãozinha de capital de giro, tende a ser neutro, e esse é o custo da dívida para ela, tá? Custo caixa, 700 milhões ou 900 milhões de reais ano, tá? Então,
esse é o custo da dívida, não é desprezível, né? Vai quase metade do EBITDA para pagar a dívida. Então, o problema dela é esse, tá? Não é uma dívida que preocupa do ponto de vista de liquidez, a empresa vai ficar em dificuldade, não, porque tá lá para frente a dívida, tranquilo, um custo competitivo. Mas ele suga todo o resultado, ele tá lá sugando o dinheiro dela, né? Tá lá diminuindo, então aqui o FCL, que é uma boa métrica aí, né, de geração de caixa para acionista, é metade, vai metade para dívida, metade para o FCL, tá? Esse é o ponto, né, que não é tão agradável da empresa, tá? Enfim, deixa eu voltar aqui e seguir a risca, é isso, tá? Essa dívida eles já equalizaram e não tá com cara que eles vão diminuir tão cedo, não, porque né, o bonde lá para frente, eles estão pagando muito dividendo esse ano, eles abriram a torneira dos dividendos. Então tá com cara que eles vão administrar essa grana aí, esses 5 bi de dívida e a empresa segue do jeito que tá. É ruim, é errado? Não, né? Tem maneiras distintas de administrar, né? Tem as empresas que preferem usar o caixa para né, amortizar, ficar zerada de dívida, outras assim que estão assim, mais ou menos tranquilo como agora, né? Já distribui tudo em dividendo e vamos trabalhar com dívida. São escolhas, né, da empresa. Que o resultado líquido, o lucro líquido, né, como eu comentei, não faz muito sentido, porque a gente já vai ver aqui a questão da variação cambial da dívida, já que eu estou fazendo fora de ordem, por causa disso aqui. Então, né, lembra, dívida a maior parte em dólares, né, o câmbio deu uma subida nesse trimestre, tem variação cambial da dívida, resultado financeiro, por isso que o lucro líquido dela veio ruim, se você olhar, né, veio 70 milhões, que não é nada. Bem ruim. Mas é principalmente impacto da variação da dívida, tá? Não é algo que é operacional. Por isso que eu falei, melhor olhar o EBITDA, o FCL, né, para acompanhar o resultado da empresa. Falando em fluxo de caixa, esse trimestre foi meio negativo. Desculpa. Não, tá ok. Fluxo de caixa operacional teve uma perda aqui de capital de giro, gastou um pouco de capex, né? O FCL não foi tão alto, mas fluxo de caixa é uma coisa que você vê no ano, né? É muito irregular para ver trimestre a trimestre. Tá aqui, então, se a gente for ver, né? Parece que veio bem ruim, 80 milhões de FCL, mas é porque teve um lançamento bom de capex, entrou bastante coisa no capital de giro. Isso aqui é custo da dívida, esse é recorrente, né? Então, enfim, né? Ela gera mais caixa que isso. A gente viu aqui no anual, né? No anual tá uns 800 milhões. Para a empresa de 6 bi é bem decente, né? É bem bom até. Por isso que ela tá com yields tão altos, né? Isso aqui a gente já falou. Criação de valor. Chegamos nos dividendos que a galera curte. Aí, vamos até escrever aqui. Dividendos. Então, como eu falei, eles têm essa visão, né? Falar, a dívida tá administrada? Tá. Então, vou pagar tudo em dividendo aí, tá? Pra galera. Resultado, ó, que ela pagou o quê? Uns 500, 600 milhões de dividendos até agora no ano, mais ou menos. A gente viu que tá tranquilo, né? Dentro do caixa dela, já que ela gerou uns 800 e pouco. É 12% de yield. Essa é a vantagem de ter uma empresa value, né? Uma empresa barata. E a hora que ela distribui, né? Vai um retorno grande. Então, assim, é uma empresa de perfil, né? Se você gosta dessas empresas value que pagam, né? Distribuem bastante proventos, é isso aqui, né? É uma empresa como essa que você quer, tá? Claro que o custo de você pagar um yield tão alto é conviver com essa dívida aqui, que tá te comendo aí 900 milhões todo ano, né? Poderia ser mais... Pessoal, se ela zera a dívida e aí distribui o caixa inteiro, ela ia ter um yield bem maior. Claro que ela não ia valer esse valor de mercado, né? Se ela não tivesse essa dívida. Então esse é o ponto, né? Que as pessoas às vezes só querem ver o quanto pinga de dividendo na conta e não tá preocupado com a empresa, de onde vem. É isso, ela tá pagando mais de 10%? Tá pagando mais de 10%. Mas tá indo um valor acima desse para pagar a dívida, para pagar custo de dívida, né? Então... é o que eu falei, depende do perfil. Para quem gosta disso aqui, maravilha, né? Não tem muitas empresas mais interessantes que isso. Agora, né, para quem pensa mais longo prazo, geração de valor, né, que não no retorno de proventos, né, talvez tenham empresas mais interessantes. Acho que é isso. Finalizamos com um belo pedaço de carne aí na churrasqueira. Aí a Minerva, né? Então a Minerva é uma empresa, eu acho bem interessante, não é para todo mundo, não é trivial essa análise, né? A gente viu quantos detalhes tem em relação
Operação do exterior, no Brasil, estrangeiro, hedge aqui, ali, a dívida, essa gestão. Mas para quem gosta de empresa value e que, né, retorna dividendo, tá aí. É uma empresa dessa aí. Você não vai achar muitas muito melhores que ela, não. Tá? É legal que ela é bem fora do ciclo econômico geral, né, vamos dizer assim. Então, para quem gosta de diversificar a carteira aí, né, com empresas bem distintas, esse é um negócio bem distinto, já que é exportador, tem um ciclo meio à parte da economia, né? E, enfim, é uma boa opção, mas claro, não tá naquela primeira prateleira. Hoje, ontem, né? Vocês vão ver esse vídeo na segunda. No vídeo da Engie, teve um comentário lá que falava: ó, Engie, tranquilo, só olha uma vez por ano. Perfeito, com a Engie dá pra fazer, com a Minerva não. Com a Minerva tem que ficar de olho, né, pra ver se nenhum daqueles pilares lá dá uma degringolada. Né? É uma empresa para você acompanhar mais de perto, mas que enfim está gerando muito caixa, está num momento muito positivo, gerando muito caixa, tem um valor de mercado bem razoável. A dívida, né, custa, mas é administrada, não é um problema para ela falir e tal, não. É só que custa dinheiro, né? E está retornando todo o capital quase como dividendo. Ela tem CAPEX, tem feito essas aquisições, né? Não tá comprometendo a empresa pelo pagamento, tá? Mas como ela tá barata, acaba que fica com um yield alto, tá? Então, para quem gosta, é um prato cheio. Ok, pessoal? Então essa foi a análise da Minerva, código BIF3, fantástico, vale a pena só pelo código dela. Tá aí, esse foi o vídeo de hoje, um grande abraço a todo mundo, até os próximos vídeos, valeu!